Meruem, rei das formigas, você não sabe nada sobre o potencial ilimitado da humanidade para a evolução. Nessa ilustre cena, vemos Netero anunciando seu checkmate em Meruem, mas disso todo mundo sabe. O que você provavelmente não sabe é na polêmica de significados dessa cena no mangá, mas que num geral pode alterar a interpretação do arco Quimera Antes por completo. Essa polêmica se deve ao fato de Yoshihiro Togashi, o criador de Hunter x Hunter, gostar muito de um recurso linguístico peculiar, que causa ambiguidade de significado nas cenas. Mas para explicar esse recurso, antes temos que entender dois conceitos básicos da língua japonesa. Primeiramente, o conceito de kanji, que são ideogramas usados para escrever a língua japonesa, ou seja, é um dos alfabetos usados no Japão. Enfim, o kanji é escrito junto do furigana, ou furigana, que são pequenos ideogramas que servem para indicar a pronúncia do kanji em questão. Agora que sabemos esses dois conceitos, fica fácil compreender o recurso linguístico usado por Togashi em Hunter x Hunter, que consiste em basicamente escrever um kanji significando uma coisa e o furigana outra coisa. Esse recurso é muito usado nas habilidades Nen. Por exemplo, no caso da habilidade do Hisoka, a Bandigan é o significado de seu furigana, mas o kanji na verdade quer dizer Elastic Love, ou amor elástico. Beleza, mas o que isso tem a ver com a cena do Netero ativando a bomba? Bem, tudo a ver, pois esse recurso foi usado em suas últimas falas para Meruem, que citei no começo do vídeo. O kanji lê malícia, enquanto o furigana lê evolução, o que significa que essa frase em questão tem dois significados. Seguindo o furigana se lê: Meruem, você não sabe nada sobre o potencial ilimitado da humanidade para a evolução. Seguindo o kanji se lê: Meruem, você não sabe nada sobre o potencial ilimitado da humanidade para a malícia. E bom, antes de saber sobre essa polêmica, eu sempre achei que a saga queria dizer que o potencial evolutivo da humanidade era sem limites como coletivo, e por este motivo Meruem aprendeu que não poderia ser o rei dessa espécie, desistindo de tudo no final. Enquanto isso, eu tratava o discurso sobre a malícia humana como uma mensagem à parte, apesar de ser tão importante quanto. Mas e se na verdade o significado do kanji for o que Togashi realmente quis dizer na cena? E se a parte sobre evolução e malícia for a mesma? Se for este o caso, então talvez Quimera Antes quis nos dizer que a humanidade alcançou o topo da cadeia alimentar e sempre sobreviverá por causa de seu enorme potencial de malícia. Mas o que isso significa concretamente? No nosso planeta, apenas os humanos parecem desenvolvidos o suficiente para compreender a moralidade, ou seja, possuir o potencial para a malícia. E por si só, a malícia não nos torna mais eficientes do que os animais, que não têm problemáticas morais. Nossa principal força é a inteligência, que traz a moralidade e que deve nos impedir de fazer coisas maliciosas. Então, e se a malícia é uma forma de inteligência maligna? O contexto da cena em questão é Netero ativando uma arma de destruição em massa. A inteligência nos dá armas, mas a inteligência maligna ou malícia pode ser o que nos dá as armas para sermos implacavelmente eficientes em matar uns aos outros. E uma vez que nos tornamos tão bons em matar os outros humanos, outras espécies se tornaram uma piada. Posso estar enganado, mas as primeiras armas de fogo foram criadas para guerras, e não para caçar. E se considerarmos a arma específica que Netero usou, a bomba da rosa, ela espalha seu veneno através dos corpos de suas vítimas. Ela infecta e mata os indivíduos que vêm ajudar e as pessoas que se reúnem em torno dos corpos para chorar ou lamentar. Ou seja, o trunfo da bomba da rosa é se aproveitar do amor e empatia humana. Afinal, sem o amor e empatia, a infecção de seu veneno não seria possível, uma vez que sem isso ninguém se aproximaria dos escombros de uma forte explosão.
A propósito, esse deve ter sido o motivo da escolha de uma rosa para representar a bomba, afinal a rosa representa o amor. Enfim, o uso dessa bomba é o epítome da malícia. Entender o amor e o senso de comunidade e usar isso para nada mais nada menos que destruição é o que define. Além de tudo que falei, também tem outra possibilidade de interpretação. Netero ativou a bomba ao custo de sua própria vida, certo? O que malícia pode significar aqui é um sentimento tão poderoso que derruba a razão, um ódio tão intenso que ultrapassa a lógica. Nessa interpretação, Netero teria prenunciado a transformação de Gon, a resolução de desistir de tudo, até mesmo da própria vida, para prejudicar outra pessoa. A malícia aqui poderia ser interpretada como uma emoção que leva à destruição mútua, desconsiderando a sobrevivência do indivíduo e beneficiando indiretamente a espécie, que pode ser o motivo pelo qual Netero a conecta ao conceito de evolução. Seja sacrificando a si mesmo ou sacrificando outros humanos, essa interpretação de malícia significa enterrar o inimigo sob uma pilha de cadáveres de nossos aliados. As regras que mantêm a sociedade unida são suspensas. O valor da vida cai por uma questão de sobrevivência. E com nosso poder e inteligência, nosso potencial se torna ilimitado para a malícia. E você, o que pensa sobre isso? Comenta aí, leio todos. E não se esqueça de deixar o like e ativar o sino. Além disso, se é novo por aqui, se inscreva para acompanhar novos vídeos e até mais.